Olha, os cientistas climáticos do mundo nos dizem que a taxa mais alta, segura, de emissões seria cerca de 350 partes por milhão de dióxido de carbono e gases do efeito estufa na atmosfera. Nós já estamos em 400. Eles dizem que o mais seguro que poderíamos esperar aguentar sem sofrer implicações perigosas, no caso de seca, fome, conflitos, extinção em massa, seria um aumento na temperatura de cerca de 2 graus Celsius. E nós estamos bem perto disso. E com todo o dióxido de carbono que já se encontra na atmosfera, nós vamos facilmente passar disso. Então, no momento, nós estamos vivenciando a próxima grande extinção de espécies na Terra, algo que não vemos desde o desaparecimento dos dinossauros. Sabe, quando países inteiros ficarem debaixo d'água por causa do aumento do nível do mar, quando países inteiros perceberem que há tanta seca que eles não podem alimentar mais a população e que por isso precisarão migrar desesperadamente para outros países ou invadir outros países, então nós vamos ter uma guerra climática no futuro. Mas e a pecuária e a agricultura animal? Bom, quanto a isso, tipo... Meu nome é Kip. Esse sou eu. Eu tive uma infância americana padrão. Minha mãe era professora, meu pai era militar e eu tenho uma irmã. Eu joguei vários esportes quando crescia, mas eu sempre amei a natureza e acampar. A vida era simples, sem qualquer preocupação. Até que um cara apareceu na minha vida. Como muitos de nós, eu vi o filme Uma Verdade Inconveniente sobre o impacto do aquecimento global e isso me deixou aterrorizado. No filme do Al Gore, ele descreve como a Terra corre perigo. Mudanças climáticas afetam todas as formas de vida nesse planeta. De tempestades monstruosas, queimadas gigantescas, as maiores secas, geleiras derretendo, da acidificação dos oceanos a países inteiros ficando submersos. Tudo isso pode ser causado pelas necessidades humanas na Terra. Eu queria fazer tudo o que pudesse para ajudar. Eu decidi bem naquele momento a mudar minha forma de viver e fazer o que fosse possível para encontrar um jeito para todos nós vivermos juntos em equilíbrio com um planeta sustentável para sempre. Eu decidi fazer tudo o que Al nos disse para fazer. Eu desenvolvi TEC, Transtorno Ecologista Possessivo. Eu separei o lixo e reciclei. Eu me adaptei, mudei todas as lâmpadas, tomei banhos mais curtos, fechei a água ao escovar os dentes, apaguei a luz ao sair dos cômodos e eu ia de bicicleta ao invés de sair de carro para todos os lugares. Mas com o passar dos anos, parecia que as coisas estavam piorando. Eu me perguntei, com toda essa crise ecológica que vem assolando o planeta, será que mesmo se todo mundo adotasse essa mudança de hábitos, isso seria suficiente para salvar o planeta? Parecia que havia algo mais na história. Eu pensei que estava fazendo tudo o que podia para ajudar o planeta. Mas então, com a publicação de um amigo, tudo mudou. O texto me apresentou um relatório online publicado pelas Nações Unidas declarando que a prática da pecuária produz mais gases de efeito estufa do que as emissões de todo o setor de transportes. Isso quer dizer que a indústria bovina produz mais gases do efeito estufa do que os motores de carros, caminhões, trens, barcos e aviões juntos. Vacas e outros animais criados produzem uma quantidade substancial de gás metano em seu processo digestivo. O gás metano da pecuária é 86 vezes mais destrutivo do que o dióxido de carbono dos veículos. Eu estava andando de bicicleta para cima e para baixo para ajudar a reduzir as emissões, mas acontece que tem mais coisas nas mudanças climáticas do que somente combustíveis fósseis. Eu comecei a fazer mais pesquisas. A ONU, junto com outras agências, publicou que não só a pecuária tem um imenso papel no aquecimento global, como também é a maior causa de consumo de recursos e degradação ambiental que destrói o planeta hoje em dia. Como é possível que eu não soubesse disso? Eu pensei que essa informação estaria exposta por toda parte na comunidade ambiental. Eu acessei os maiores sites de organizações ambientais do país, www.350.org, Greenpeace, Clube Sierra, Realidade Climática, Rede das Florestas Tropicais, Patrulha Amazônica. Eu fiquei chocado ao ver que eles não tinham virtualmente nada sobre agricultura animal. O que estava acontecendo? Por que eles não tinham essa informação em suas páginas? Parecia que o foco principal para muitos desses grupos era a produção de gás natural e combustível, com a perfuração sendo o foco principal para a causa de uso e contaminação da água. A perfuração hidráulica para o consumo de gás natural usa uma quantidade absurda de água, cerca de 378,5 bilhões
trilhões de litros de água são usados todos os anos nos Estados Unidos. Mas quando eu comparei isso com a agricultura animal, a pecuária, só os Estados Unidos usa 128,5 trilhões de litros de água. E por coincidência, a emissão de gás metano das duas indústrias é praticamente a mesma. Morando na Califórnia, um estado assolado pela seca e a escassez de água, esse uso é a maior preocupação para muitos de nós. Um californiano usa em média cerca de 567,75 litros de água por dia. E quase metade disso tem a ver com o consumo de produtos da indústria bovina. Os produtos bovinos consomem água intensamente, em parte porque os animais consomem grãos que necessitam intensamente de água. É isso que eles comem. E então toda a água que rega os grãos que os animais comem é considerada essencialmente como parte do consumo de água virtual desse produto. Eu descobri que 113 gramas de hambúrguer precisa de cerca de 2.498 litros de água para ser produzido. E eu aqui tomando banhos curtos para tentar economizar água, descubro que comer um hambúrguer é equivalente a tomar um banho por 2 meses inteiros. Tanta atenção é dada à redução do uso doméstico, e o uso doméstico de água é só 5% do que é consumido nos Estados Unidos contra 55% da agricultura animal. Isso porque é preciso mais de 9.462 litros de água para produzir 453 gramas de carne. Eu fui na campanha Economize Água do Departamento de Recursos Hídricos do governo, em que eles destacavam mudanças de comportamento que ajudavam a poupar água, como usar chuveiros de baixo fluxo, descargas eficientes, equipamentos econômicos e consertar vazamentos em encanamentos, mas nada sobre agricultura animal. Quando eu segui todas as recomendações do governo, eu estava economizando 177 litros por dia, mas ainda assim isso não chega nem perto dos 2.498 litros de água por só um hambúrguer. Eu queria ver se conseguia de algum jeito conversar com os governantes sobre isso. Eu gostaria de saber se consigo agendar uma entrevista. Sim, acho que sim. Como está a sua agenda para hoje à tarde ou amanhã à tarde? Amanhã à tarde para mim tá bom. Para o ambiente urbano, tem muita coisa que pode ser feita dentro de casa, entende? Usar chuveiro de baixo fluxo, torneiras de baixo fluxo, descargas eficientes, aparelhos eficientes. Todas essas são áreas boas para conseguirmos reduzir o consumo. Mas as maiores economias de água são externas. Temos que ter consciência de como usamos a água. Temos que ser o mais eficiente possível. Temos que proteger a qualidade e temos que ser bons fiscais do meio ambiente que depende da água. E checar os vazamentos. Muitas vezes temos muitos vazamentos e difusores quebrados e coisas desse tipo que desperdiçam água. E essas são áreas com bastante espaço para conservação. Mas o que eu quero saber é sobre agricultura animal. O que você pode me dizer sobre isso? Sobre qual o papel dela no consumo e poluição da água? Eu não tenho certeza. Essa não é a minha área. Tem um estudo que descobriu que 453 gramas de carne consome 9.462,5 litros de água. Sim. E para ovos são 1.805,44 litros de água. E para o queijo quase 3.406,5 litros. Assim, eu acho que é simples. Por que isso não está no Economize Água? Isso é como se você fosse na casa de alguém e esse vizinho tivesse uma torneira vazando, sabe? Pingando, pingando. E então você vê uma mangueira gigante aberta no máximo até que 2.498 8,1 litros de água sejam jogados na rua, alagando a rua inteira. Eu acho que você diria: ei, você pode fechar isso, por favor? Parece que seria uma coisa óbvia a ser feita, bem melhor do que todo o resto. Tipo, sei lá, se for esse o caso. Acho que o consumo de água da criação animal é maior do que em outras atividades. Não existe nenhuma dúvida sobre isso. Isso seria realmente poderoso. Só que ao invés de esperar até estarmos vivendo uma seca, entende? O que você acha de começar agora e dizer para quem quer que esteja à frente do Economize Água: ei, vamos encorajar as pessoas a comer menos carne agora, porque esses estudos foram publicados? Eu não acho que isso vai acontecer. Por quê? Eu não acho que isso vai acontecer. Por quê? Por causa da forma como o governo atua por aqui.
Isso é muito interessante, mas por quê? Uma coisa é economizar água, outra é mudança de hábitos. Hábito de tomar banho e não regar o próprio jardim e essas coisas todas. Isso é hábito. Sim. Nossa, o governo claramente não quer falar sobre esse assunto. Essa inabilidade de responder, somada ao silêncio das organizações ambientais sobre a agricultura animal, me fez acreditar que havia algo mais. Eu comecei a investigar mais sobre os impactos da pecuária e descobri que a situação era ainda pior do que eu imaginava. Os setores de transporte e energia recebem bastante atenção, compreensivelmente, por causa do impacto terrível que o dióxido de carbono causa em nosso clima. Mas a agricultura animal produz 65% do óxido nitroso mundial, um gás com o potencial de causar o aquecimento global 296 vezes maior do que o CO2 por quilo. E ainda assim só ouvimos falar de combustíveis fósseis. As emissões de CO2 relacionadas à energia devem aumentar 20% até o ano de 2040. Mas as previsões são que as emissões da pecuária aumentem 85% até 2050. Esses números impressionantes se devem ao aumento do consumo de carne e laticínios. De acordo com 2 especialistas ambientais do Grupo do Banco Mundial, o uso de padrões globais para a medição de gases do efeito estufa indica que a agricultura animal foi responsável por 51% das mudanças climáticas causadas pelo homem, enquanto o sequestro de carbono, a respiração e o metano são tidos como responsáveis e que o estudo da ONU não abrangeu. Mas além disso, eu descobri que a criação de animais para alimentação é responsável por 30% do consumo de água mundial. Ocupa cerca de 45% dos terrenos da Terra. É responsável por cerca de 91% da destruição da Amazônia brasileira e é a principal causa das zonas mortas dos oceanos, destruição de habitats e extinção de espécies. Ainda assim, os maiores grupos ambientais que deveriam proteger nosso mundo não têm isso como seu objetivo principal. Eu tinha que falar com as organizações ambientais para descobrir o porquê delas não atacarem esse problema. Eu enviei dezenas de e-mails, fiz várias ligações, perdi horas esperando. Dias vieram, semanas viraram meses e por algum motivo ninguém queria falar comigo sobre isso. Que bizarro. Eu apoiei essas organizações por tanto tempo e agora recebi só silêncio. Mas eu consegui contato com um monte de autores e advogados ambientalistas que se dispuseram a falar sobre o assunto. Eu tirei a poeira da minha van, a Super Blue, e coloquei ela na estrada. Pelos meus cálculos, se não usarmos mais qualquer gás ou combustível daqui para frente, nós ainda vamos exceder as emissões máximas de gases do efeito estufa, entende? Os 565 gigatons até o ano de 2030, sem o setor da eletricidade ou o setor da energia sequer alimentar essa equação, simplesmente por causa da pecuária de consumo. Se reduzirmos a quantidade de emissões de metano, o nível na atmosfera cairia bastante rápido e em décadas. Ao contrário do CO2, que se reduzirmos as emissões na atmosfera, não vamos realmente ver sinais de diminuição dele em menos de 100 anos. É um desastre ambiental que está sendo ignorado pelas mesmas pessoas que deveriam combater o desflorestamento, o uso da terra, escassez de água, desestabilização de comunidades, fome mundial. A lista não acaba. Animais silvestres formavam, 10 mil anos atrás, 99% da massa vital da Terra. E nós, seres humanos, éramos só 1%. Hoje, só 10 mil anos depois, que é só uma fração de tempo, nós, seres humanos, com os animais que nós criamos cativos, somos 98% da massa vital. E os animais silvestres e selvagens formam só 2%. Nós basicamente roubamos totalmente o mundo, a terra, dos animais silvestres para o nosso próprio uso e para as nossas vacas e porcos e galinhas e fazendas de peixes, enquanto nossos oceanos foram simplesmente devastados. Pesquisadores preocupados com a perda de espécies concordam que a principal causa da perda de espécies na Terra, que estamos testemunhando, acontece por perda de habitats para a produção pecuária e pela pesca predatória, que eu chamo de pescar nos nossos oceanos. Estamos no meio da maior extinção em massa dos últimos 65 milhões de anos. A floresta tropical está sendo derrubada a 0,40 hectares por segundo e a força motriz por trás disso é a agricultura animal. Acabam com florestas para alimentar animais e plantar soja. Soja geneticamente modificada para alimentar as vacas e porcos e galinhas e as fazendas de peixes. 91% da perda da área da floresta amazônica até agora. 91% foi destruída por causa da pecuária.
A principal causa da destruição ambiental é a agricultura animal. Eu não conseguia entender o porquê das maiores organizações ambientais não atacarem isso quando a missão delas é exatamente proteger o meio ambiente. Mas esse é o problema também. Eles dizem, sei lá, use menos carvão, ande de bicicleta, mas cadê o, sei lá, coma menos carne? Eu acho que eles pensam ser uma... Eu acho que eles testaram, e essa é uma derrota política. Porque os políticos... Em nível de... Porque essas organizações têm sócios, entende? Muitas delas. Eles tentam maximizar o número de pessoas que fazem doações. E se eles forem taxados de anticarne, ou afrontarem os hábitos diários das pessoas que... Algo tão querido pelas pessoas que... Isso vai diminuir o financiamento. Eles não querem atacar a principal força motriz da devastação ambiental, que é a agricultura animal, por causa dos negócios. E eles querem se assegurar de terem uma fonte confiável de financiamento. Eu fui convidado para um encontro com o Al Gore faz algum tempo e perguntei sobre essa história e ele claramente deu uma retraída. E sabe o que ele me disse? Já é difícil convencer as pessoas sobre o CO2, não confunda elas. Eu acho que o problema com muitas organizações que estão focando insistentemente é não errar a mensagem, porque elas não querem irritar outro grande grupo de pessoas que vai dificultar a vida delas. Se você ouvir a maioria das grandes organizações ambientais, elas não vão te dizer nada além de continue vivendo como você vive, mas troque uma lâmpada de vez em quando, dirija menos, use menos plástico, recicle mais. Isso é melhor para o financiamento deles do que criar uma trama tipo vítima contra opressor. Sabe, é como quando nós falamos sobre quando temos uma família problemática e o pai é um alcoólatra, que é uma coisa que ninguém pode comentar. Todo mundo desvia do assunto e, mesmo assim, ele é a principal causa da destruição dos relacionamentos familiares, porque ninguém quer falar sobre isso. Como essas organizações poderiam não saber? Assim, o problema está bem diante delas, é inevitável a esse ponto. E como essas organizações, elas estão se amontoando para mostrar ao público geral que a mudança climática é causada pelo homem. E ao fazer isso, elas estão falhando miseravelmente em ver o que está bem diante delas. A agricultura animal, criar e matar animais para alimentação, é o que está realmente matando o planeta. Então era isso. Chega de e-mails ou ligações, eu me cansei. Decidi que se quisesse respostas, eu teria que ir pessoalmente às sedes dessas organizações. Oi, tudo bem? Oi, tudo. Nós estamos gravando um documentário e é sobre sustentabilidade e como a agricultura animal tem peso nisso. Eu gostaria de conversar com David Barr. Barr? David Barr? Sim. Ok. Você agendou um horário com ele? Eu estou tentando faz quase 2 meses e eu não recebi nenhum e-mail, nem nada, então estou tentando ver se consigo pessoalmente. Deixa eu só pegar umas informações suas. Eles mandaram uma pessoa das relações públicas no lugar dele. Ela se recusou a aparecer e nos disse para desligar a câmera, mas prometeu que alguém do Departamento de Florestas, Oceanos e Mudanças Climáticas conversaria com a gente finalmente. A próxima parada seria no Sierra Club. Eles acabaram sendo mais receptivos e me receberam na porta. Oi, tudo bem? Tudo. Sobre essas mudanças climáticas, qual a principal causa delas? Bom, basicamente é a enorme queima de combustíveis fósseis. Carvão, gás natural, petróleo, areias e xisto betuminosos. Todos esses novos combustíveis exóticos que são meio misturados entre si. Mas é isso que está basicamente carregando a atmosfera. Então temos o efeito estufa, onde o calor fica preso e as temperaturas sobem. Há uma taxa que nunca existiu na história da Terra. Mas e a pecuária e a agricultura animal? Que tem eles? Assim, o que você quer? Nós estávamos pesquisando. Alguns relatórios da ONU dizem que a pecuária contribui mais do que todos os transportes juntos. Um relatório de 2009 da Patrulha Mundial, pecuária causa 51% da emissão de gases do efeito estufa. Bom, isso é um grande problema e nós precisamos cuidar disso também. Mas sei lá, existem tantas fontes potenciais de metano e emissões de carbono.
Se a principal causa de emissões é a agricultura animal e o consumo de carne, então isso não precisa ser o foco número 1 e não o número 2? Bom, essa é a sua abordagem. Nossa abordagem é diferente. Bom, isso foi bizarro. Então o Greenpeace me respondeu hoje e disse: foi bom encontrarmos com você ontem. Eu falei com várias pessoas aqui no Greenpeace sobre o seu pedido, mas sinto que não poderemos ajudar dessa vez. Obrigado e nós te desejamos boa sorte. A resposta do Greenpeace me lembrou a estatística de que 52.548 quilos de excremento animal são produzidos a cada segundo só nos Estados Unidos. Isso é resíduo suficiente por um ano para cobrir todo o território de São Francisco, Nova York, Tóquio, Paris, Nova Delhi, Berlim, Hong Kong, Londres, Rio de Janeiro, Delaware, Bali, Costa Rica e Dinamarca, combinados. As operações pecuárias em terra causam mais ou criam mais de 500 zonas mortas por excesso de nitrogênio nos nossos oceanos, ocupando mais de 245,95 quilômetros quadrados de área completamente sem vida. Então, qualquer discussão significativa sobre o estado de nossos oceanos precisa sempre começar com discussões claras sobre a agricultura animal em terra, o que não é o que nossos grupos de conservação, e o Oceana é o maior do mundo no momento, o mais influente, assim como outros. Isso não é o centro das discussões. Eu fui no site da minha organização de proteção oceânica favorita, a Fundação Surfrider, para ver o que eles estão falando disso. Eu encontrei muita coisa sobre sacos plásticos e lixo, mas nada sobre agricultura animal. Qual o maior poluidor de qualidade da água da costa? O que é... É muito disso. Tem na verdade nós chamamos tudo de coquetel tóxico porque é realmente algo de origem difusa. Então sei lá, metal pesado de pneus e freios de carro, metais pesados. Esses herbicidas e pesticidas, eles estão meio que pegando tudo que jogamos no solo e juntando tudo e despejando no oceano. Então é bem difícil destacar, uma coisa. Enquanto estávamos fazendo nossa pesquisa para esse assunto específico, nós encontramos com uma certa frequência, entrevistamos mais e mais pessoas e continua vindo à tona que a agricultura animal está sendo... Nós lemos que a agricultura animal está no topo da poluição da água, bem mais do que qualquer outra coisa. Isso é interessante. Eu acho que depende da região que você analisa. Em áreas urbanas, que é mais ou menos onde nós estamos, aqui no sul da Califórnia, nós não vemos isso porque não tem muitas, fazendas de pecuária. Mas se você olhar no centro do país, em Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, aquela região... Eu sei que tem muitas granjas e muitas fazendas de porcos, e isso é um problema sério. Eu fiquei surpreso que não só eles não focam nos restos das fazendas, como também não mencionaram qualquer campanha sobre como nossos oceanos estão perto do colapso. O relatório da ONU diz que 3/4 dos peixes do mundo sofrem pesca predatória e têm sua população muito reduzida por causa da pesca em excesso. Os oceanos estão sendo arrasados como nunca antes. E os ambientes marinhos estão com problemas. E se nós não acordarmos e fizermos algo, nós vamos ver oceanos sem peixes até o ano de 2048. É essa a previsão dos cientistas. O fato é que quando vemos os peixes, às vezes só olhamos para o fato de serem animais consumidos pelos humanos. Então, nós não necessariamente olhamos para os animais que ficam presos em redes ou que são assassinados na indústria. Nós retiramos mais de 28 bilhões de animais do oceano no ano passado. Eles nem tiveram a chance de se recuperar, não se multiplicam tão rápido. Eles não voltarão, não damos qualquer chance para eles. A forma que acontece a pesca hoje para alimentar a demanda de 90 mil toneladas de peixe é basicamente por redes de pesca. Para cada quilo de peixe pego, há cerca de 5 quilos de outras espécies indesejadas, como golfinhos, baleias, tartarugas marinhas e tubarões descartados como lixo. Se formos imaginar essa mesma prática acontecendo na savana africana, mirando gazelas, mas no processo pegando cada leão, girafa, avestruz e elefante, ninguém apoiaria isso. Ainda assim, é isso que acontece no oceano todos os dias.
Entre 40 e 50 milhões de tubarões são mortos todo ano em redes e linhas de pesca sem intenção. Então, suas barbatanas podem ou não ser cortadas, mas eles são apanhados inicialmente sem intenção. É assim com a pesca sustentável, inclusive, ou de forma sustentável, em muitos casos. Para peixes considerados sustentáveis, por exemplo, pela Oceana e organizações de sustentabilidade certificadas. Então, o que eu penso é, por que paramos com o banimento da sopa de barbatana, se nossa preocupação é com tubarões, como é a dessas organizações e também da maioria do público hoje em dia? Se nos preocupamos com tubarões, devemos banir a pesca. Eu visitei o site do maior grupo de conversação oceânica do mundo, a Oceana, para ver o que eles estão fazendo sobre isso. Lá no site, junto com a palestra do CEO Andy Sharpless, eu me assustei ao ler que eles, na verdade, recomendam que uma das melhores formas de ajudar os peixes é comer peixe. Com a população de peixes perto do colapso, é como dizer que a melhor forma de ajudar pandas em perigo é comer pandas. Eu não conseguia entender como a Oceana pode dizer que é possível remover cerca de 100 milhões de toneladas de peixe por ano e considerar isso sustentável e bom para os nossos oceanos. Muitas espécies à beira da extinção estão beirando a extinção de forma gradativa e não se recuperaram com a proteção da Oceana, nem com a proteção do Conselho de Fiscalização Marítima e até com a proteção do Aquário de Frutos do Mar da Baía de Monterrey, o que, você sabe, eu menciono nas minhas palestras, que, deveriam mudar de nome, já que não protegem nada. Eles estão só assistindo isso acontecer, ao invés de, lutar agressivamente contra isso. Assim, de acordo com a Organização de Alimentos e Agricultura das Nações Unidas, quase 3/4 de todos os pesqueiros pelo mundo praticam pesca predatória. Então não existem criações de peixes por aí que, você pode considerar que tem níveis saudáveis para o ecossistema. Assistindo à palestra do Andy, ele falou sobre alimentar o mundo. Em 1988, a pesca, como você menciona, atingiu seu pico em 85 milhões de toneladas. Como é possível ser sustentável pegar 100 milhões de toneladas em 2050, independentemente de serem um criadouro ou no oceano? Se para cada quilo de peixe retirado, são retirados basicamente 5 quilos de peixes selvagens. Não importa se é num lago ou no oceano. Como isso é sustentável? A maior pergunta, certo, é que existe uma enorme produção natural que está, basicamente vindo do oceano o tempo todo. Então, nós temos uma imensa quantidade de reprodução nas correntes marítimas de nossos oceanos que trazem, nutrientes milenares para o nosso ecossistema e transformam isso em peixe. Sim, eles acabam comendo uns aos outros e nós perdemos, um pouco dessa produção a cada etapa da cadeia alimentar. Mas sempre tem mais a cada ano. Você pode pescar e retirar parte disso, e no ano seguinte haverá mais. E se fizermos isso certo, sem no fim das contas atingir a base da produção, é como se agíssemos em nosso interesse, entende? Contanto que nós não acabemos com a fonte, certo? Se você investe em algo, contanto que você não acabe com a fonte, sua fonte permaneça intacta, você pode viver potencialmente dos rendimentos para sempre. É essa a ideia básica com os peixes. Com nossa população atual, o que estamos fazendo é 75% de desperdício de peixes jogados fora, entende? É uma boa analogia com o dinheiro. Não estamos vivendo de rendimentos, estamos devendo muito. E se nossa população que tenta viver em família com a mesma quantidade de dinheiro, aumentamos a população em 35% para 9 bilhões de pessoas, não é só, precisamos parar de gastar dinheiro, precisamos parar de comer peixe. Sim, se você pudesse trazer o investimento de volta. A pesca de qualquer tipo acaba não só as espécies, mas nós viramos assassinos em série. Quando uma espécie atinge seu mínimo e eles, a indústria pesqueira, sem aquela espécie, vai buscar uma nova espécie, entende? Isso é extinção em série. É um ótimo nome. E no processo, peixes estão desaparecendo. Não só espécies estão sendo perdidas, mas a próxima geração está sendo perdida. E então o mecanismo é extremamente destrutivo. Estamos perdendo espécies de peixes, mas precisamos ter em mente que também estamos destruindo habitats. Eu acho que eles inventaram esse termo pesca sustentável para fazer a gente se sentir bem com o consumo de peixe e continuar a tirar peixes do oceano quando, de fato, para nós da Pastor do Mar não existe essa história de pesca sustentável.
Os frutos do mar não são uma fonte de proteína uma fonte sustentável de proteína para alimentar o planeta, para as pessoas do planeta, não é? As pessoas não querem ouvir isso, porque isso as faz se sentir como se tivessem que agir, que parar de fazer algo. E muita gente não quer fazer isso. Eles não querem divulgar isso porque é incômodo. Eles não querem se propor a dizer para as pessoas o que fazer. Mas estamos num ponto onde todos temos que ser conscientes e temos que entender e temos que agir com isso. Nosso fundador, Capitão Watson, gosta de dizer: se o oceano morrer, nós morremos. Isso não é um bordão, é a verdade. Talvez o único ecossistema que está sendo destruído na mesma velocidade são as florestas tropicais. Nossas florestas globais são essencialmente o pulmão do planeta. Elas respiram CO2 e exalam oxigênio. 0,40 hectares de floresta é derrubado a cada segundo e a maior causa disso é para a criação de gado e plantio de seu alimento. Isso é essencialmente um campo de futebol desmatado a cada segundo. E estima-se que todo dia cerca de 100 espécies de plantas, animais e insetos se perdem por causa da destruição das florestas. Qual é a maior causa? A principal causa desse desmatamento? A intervenção humana nas florestas é a principal causa. E a intervenção é pela madeira ou pelo agronegócio. E é aí que chegamos nos principais causadores. Isso vai variar um pouco dependendo da floresta estudada, mas a forma que escolhemos para usar esses recursos naturais em larga escala industrial é sempre a principal causa. Quando eu acessei o site da Rede de Ação, eu não acreditei que não encontrei nada sobre gado. Mas eu vi que eles tinham uma campanha grande contra o azeite de dendê. As plantações desse óleo estão causando desflorestamentos gigantes nas florestas da Indonésia. Estima-se que o azeite de dendê seja responsável por 10,52 milhões de hectares desmatados. Se comparados com a pecuária e seu plantio, eles são responsáveis por 55,03 milhões de hectares de florestas perdidas até hoje. Mas no site deles eu fiquei chocado ao ver que o gado não foi incluído como um de seus 4 principais assuntos. Ao invés disso, eles focaram em óleo, polpa e papel, carvão e areias betuminosas. Como eles não atacam a principal causa do desmatamento, por que focar em combustíveis fósseis e não no gado? O pior é o combustível fóssil ou a agricultura animal? Não entendo por que deveríamos comparar um com o outro. Eu só queria saber qual é o pior deles. Não sei exatamente o que dizer. Será que a diretora executiva de um dos maiores grupos de proteção das florestas do mundo honestamente não saberia o que está acontecendo? Ou ainda pior, isso seria omitido de propósito? E nesse caso, por quê? Eu imediatamente fui na patrulha amazônica para ver se eles diriam qual a verdadeira maior causa da destruição das florestas. O lugar mais biologicamente e culturalmente diverso do planeta está sob forte ataque no momento. A floresta amazônica pode desaparecer. Ela pode desaparecer completamente nos próximos 10 anos. Qual é a principal causa do desmatamento das florestas? A principal causa do desmatamento das florestas, eu diria, bom, só para colocar no contexto das atividades da patrulha amazônica, não sei, tem muitos fatores de desflorestamento, como nós chamamos. Muitas razões diferentes e formas de destruir as florestas tropicais. As principais, aquelas que causam maior estrago e são mais disseminadas, são os megaprojetos, como os oleodutos e gasodutos, como os projetos de extração, como as megas represas. Não estamos falando de... Eu me senti andando em círculos com esses grupos, como se eu estivesse preso numa estranha conspiração bovina, além da imaginação, onde ninguém pode falar sobre vacas. Eu não acreditei que essas organizações não diziam qual era a verdadeira principal causa do desmatamento de florestas. Eu tinha que perguntar mais uma vez. É difícil dizer qual é a principal causa do desflorestamento da Amazônia, porque são todos destrutivos: petróleo, gás, mineração, represas, agricultura, mas em termos de uso da terra, em termos da quantidade de terra que é destruída por eles. E quando falamos sobre fazer uma comparação entre todas as diferentes causas do desflorestamento, o que está causando a maioria das quedas de árvores, por exemplo, eu acho que podemos certamente culpar a agricultura.
Infelizmente, uma das maiores causas do desmatamento, principalmente na Amazônia brasileira, é o agronegócio. O gado, a criação de gado e a produção de soja em particular. Então esse é o maior problema. E por que você acha que, tipo, ninguém no Greenpeace ou ninguém mesmo quer assumir essa realidade? A realidade sobre a principal causa do desmatamento? Sim, isso. Bom, eu acho que você levantou pontos bastante interessantes sobre por que ninguém faz nada sobre isso. E eu acho que no Brasil, em particular, eu acho que quando observamos o que aconteceu quando o Código Florestal foi aprovado e as pessoas que se colocaram contra os lobistas e seus interesses particulares, a indústria bovina, a indústria do agronegócio, o que aconteceu com eles? Muitas pessoas que protestaram foram assassinadas. Se você procurar, não sei, o José Carlos, procurar o Cláudio, tem gente que está dando a cara e falando, sabe, que a criação de gado está destruindo a Amazônia. Entende? Muitas pessoas que estão realmente dando a cara à tapa. Olha para Dorothy Stang, entende? A freira que vivia no Pará e foi assassinada. Muitas pessoas vão falar, e muitas pessoas vão ficar de boca fechada porque não querem. Eles não querem ser os próximos a levar um tiro na cabeça. A freira Dorothy Stang era uma americana que vivia no coração da floresta tropical brasileira. O trabalho da vida dela era proteger a Amazônia. Ela falou abertamente contra a destruição da floresta pelas fazendas de gado por anos. Um dia, voltando para casa, ela foi brutalmente assassinada com um tiro a queima-roupa por um mercenário contratado pela indústria do gado. Depois que o Greenpeace rejeitou a entrevista, eu escrevi novamente implorando por outra chance. O Greenpeace respondeu de novo dizendo: infelizmente, nós ficamos sem meios de ajudá-lo e não nos envolveremos dessa vez. Você mencionou também estar conversando com a Oceana. Com certeza, eles poderão fornecer excelentes declarações sobre problemas relativos aos oceanos. Obrigado mais uma vez por lembrar de nós. Incrível. Com o Greenpeace não querendo ser entrevistado, eu tive que encontrar um caminho diferente para as respostas. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Felizmente, eu encontrei um ex-membro diretor do Greenpeace que agora fala abertamente sobre a indústria. Organizações ambientais, como outras organizações, não estão dizendo a verdade sobre o que o mundo precisa de nós enquanto espécie. É muito frustrante quando a informação está bem diante de nós, está documentada em artigos revisados e periódicos. Qualquer um pode ler, mas as organizações ambientais se recusam a agir. Você não encontra em nenhuma de suas políticas e em nenhuma das missões do Greenpeace que a dieta é importante, que a agricultura animal é o problema. Eles se negam, como outras organizações ambientais, a abordar o problema. A comunidade ambiental está falhando conosco e com os ecossistemas. E é muito frustrante ver eles fazendo isso. NRDC, a melhor defesa da Terra. Tudo bem, então aqui eles têm algumas coisas sobre agricultura animal. A principal causa da degradação ambiental é muita poluição e muitas máquinas sendo produzidas rapidamente em muitos lugares pelo mundo. Ultimamente, em 2009, a Patrulha Mundial declarou que a pecuária causa 51% das emissões de gases do efeito estufa e os transportes cerca de 13%. Por outro lado, a ONU disse entre 18 e 30%. O que é mais do que todos os transportes juntos. Nacional? Internacionalmente? O mundo todo. Ou nacionalmente? Isso. Bom, eu acho que a produção de energia e os transportes ainda são os maiores emissores. Eu não vou comentar sobre isso porque eu não estou a par desses números. Então não me cite nisso, mas isso é peido de vaca. É isso, eu acho que é esse o problema.
Eu acho que são os peidos de vaca. Você tem algum relatório? Bom, essa era a parte da história. A produção de metano pela flatulência de vacas e outros animais é um grande contribuidor, mas a maior parte se dá pelo desflorestamento e lixo que eles produzem, que é 130 vezes mais lixo do que toda a população humana mundial, virtualmente sem qualquer benefício ou tratamento. O NRDC certamente, como eu disse, tem um grande programa de alimentos. De fato, todo ano nós oferecemos os prêmios Vivendo Verde em reconhecimento aos inovadores da alimentação. E no ano passado, um dos premiados foi um produtor sustentável de porcos, que na verdade não usa nenhum antibiótico. E os antibióticos usados na produção de alimentos nos Estados Unidos, hoje em dia, sabe? Estamos dando a maioria dos antibióticos nos Estados Unidos para animais saudáveis. Eu queria visitar uma dessas fazendas sustentáveis. Eu encontrei a fazenda de gado à base de vegetais Market Garden, na costa californiana. Eu conheci o Eric e a Doniga Markegard e seus 4 filhos. Lia e Larry acordam às 6 e vão ordenhar as vacas e alimentar os porcos. Ao todo, nós cuidamos de 1.820,70 hectares. Nossa! E esse é o nosso rancho. Aqui nós temos 385,18 hectares. Bastante. Em média, nós temos uma vaca e meia por cada 4,05 hectares. Nós produzimos por ano cerca de 36,24 mil quilos de carne pronta para consumo. Nós mantemos uns 10 porcos numa área de cerca de 20,23 hectares. E eles pastam numa área de cerca de 4 hectares. Algumas pessoas acham que os porcos são sujos e nojentos, mas eu gosto deles. Eles conhecem a gente, eles são nossos amigos e são muito legais. E eles podem ser nossos melhores amigos ou podem ser como irmãos. Viu? Eles reconhecem quando você gosta deles. Assim, eu não deveria me apegar, mas nós temos que ter porcos legais. Por que você não deveria se apegar? Bom, porque eles vão acabar virando bacon. Ah, é? Mas esses porcos têm uns 7 meses agora. Ah, é? Nossa. E esses maiores estão ficando prontos para o abate. Aqueles 2 menores ali, sabe, eles vão crescer por mais alguns meses. Eu amo os animais. E é por isso que eu estou no ramo das carnes. É isso que a sociedade precisa enxergar. Que as peças de carne são partes de um animal. Uma criatura que vive e respira. É difícil. Mas como a Doniga disse antes, nós fazemos isso porque amamos eles. Com o uso da terra, vocês têm cerca de, contando com os ativos ou equipamentos industriais, cerca de 0,81 hectares, 1 hectare por vaca, dependendo. Não é tão limpo assim, mas eu diria 14, 16 hectares. Isso, e temos um rancho na Dakota do Sul com 20,23 hectares. 23 hectares? São tipo 20,23 hectares. Nossa, e por quê? A mesma coisa. Tinha o cultivo e acabou o nitrogênio, entende? Exploraram a terra. Sazonal, e lá não é sazonal. E é possível, ou é prático, para o mundo todo dizer crie gado à base de pasto? Tipo, no Brasil, onde, sei lá, 80%, supostamente 80% da floresta tropical foi destruída pelo gado. E o que vocês pensam disso? Eles não deveriam comer carne. Se o meio ambiente deles não foi feito para criar gado, eles não deveriam comer carne. É. E como vocês anulam a pegada de carbono da pecuária?
Nós não achamos que a pecuária tenha pegada de carbono. Eu saí de lá me sentindo confuso. E quanto ao gado à base de pasto não ter pegada de carbono, parece poder fazer sentido se eu somasse o uso da terra e a população. Se formos usar os Market Garden como modelo de criação de animais, o que requer 1.820,70 hectares para produzir 36,240 quilos de carne, o americano médio come 94,68 quilos de carne por ano. Se fosse tudo de gado à base de pasto, só 382 pessoas poderiam se alimentar dessa terra. Isso equivale a 4,73 hectares por pessoa, vezes 314 milhões de americanos, o que é igual a 1,5 bilhões de hectares de terra por pasto. Infelizmente, só existem 0,77 bilhões de hectares nos 48 estados americanos mais ao sul. Atualmente, cerca de metade da terra de todos os Estados Unidos é dedicada à agricultura animal. Se nós fôssemos mudar para gado à base de pasto, precisaríamos limpar cada metro quadrado dos Estados Unidos até o Canadá e a América Central e até a América do Sul. E isso só para alimentar a demanda americana de carne. Mas essa conta não leva em consideração que muito dessa terra não serve para o pasto pecuário. Nós precisaríamos converter todas as montanhas em pasto, transformar florestas antigas e parques nacionais em pasto e demolir todas as cidades só para abrir espaço para o pasto do gado. Assim como no Brasil, os Estados Unidos não estão preparados para essa demanda de carne. São precisos 23 meses para um animal de pasto crescer até o ponto de idade e tamanho para o abate, enquanto o gado de grãos leva 15 meses. Então são 8 meses a mais de uso de água, uso de terra, alimento, lixo. E em termos de pegada de carbono, isso faz bastante diferença. Parece que, por causa do uso da terra, o gado de pasto é ainda mais insustentável do que a criação industrial. Eu precisava aceitar o fato de que não existe forma sustentável de criar animais suficientes para alimentar a demanda atual de carne. E também tinha minhas dúvidas quanto aos laticínios. Mas eu queria conversar com uma companhia de laticínios orgânicos de ponta para ver se eles acreditam que seus produtos são considerados sustentáveis para a população mundial. Isso requer muito investimento para produzir leite. A ração, a água, a terra. É verdade. E pode não ser prático esperar que exista produção de leite suficiente para uma produção sustentável, para alimentar o mundo todo. Eu não acredito que isso seja necessariamente o caso. Eu acho que talvez muito se espera que o mundo possa ser alimentado por laticínios de maneira sustentável. Eu não sei a resposta, mas o senso comum diria que as chances são pequenas. Eu fiquei chocado de receber uma resposta tão honesta. Se isso veio do CEO da empresa, eu me pergunto o que os fazendeiros diriam. Baseado no marketing, parecia que suas fazendas eram oásis para as vacas. Não era isso que eu esperava. Uma vaca vai comer, sei lá, entre 63,42 quilos e 67,95 quilos de ração por dia. 63,42 quilos? Todo dia, e ainda vão beber entre 113,55 e 151,40 litros de água. Minha nossa. Chega a cerca de provavelmente 20 toneladas por semana. 20 toneladas de grãos por semana. 20 toneladas de grãos por semana. Para? Primeiro para as nossas vacas leiteiras, então cerca de 250 vacas. Sim, então a maior parte da sustentabilidade, para mim, o item número 1 da lista deveria ser a aproveitabilidade. Como esse processo completo funciona, do início ao fim, a vaca precisa ter um filhote para produzir leite. Então ela tem um filhote. Esse bebê fica com a mãe por menos de 2 dias, e então eles vão para a unidade de criação para ficar numa sala individual onde eles serão criados. Como produzimos laticínios, só as fêmeas nos dão leite. Então os machos em leiterias típicas são vendidos para os produtores de carne. Mas nós mantemos metade deles por 2 anos e os vendemos como carne de pasto orgânica. Então todas as vacas leiteiras eventualmente vão para a indústria de carne? Uhum. Em algum ponto da vida ela vai enfraquecer, então temos que tomar uma decisão de negócios nesse momento. Vamos tentar investir nela para dar mais leite, ou vamos vendê-la para outra leiteria ou para a indústria de carne. Existem poucos lugares no planeta que têm esse tipo de meio ambiente. Mas a demanda de proteína do leite no mundo continua crescendo.
E não há terra suficiente no planeta para fazer esse tipo de leiteria ao redor do mundo. Acontece que o meio ambiente não vai ser assim, não tem tanta terra. Então eu acho que, em escala global, a conclusão é que laticínios não são sustentáveis. A menos que comecemos a destruir casas e criar novas pastagens. E a única forma de começar a destruir casas é ter menos gente. Mas nós sabemos que, sei lá, a população vai continuar a crescer. E isso significa mais comércio de laticínios, com certeza. Ou isso, ou diminuir a demanda por pessoa. Sim, ou algum outro produto que assuma seu lugar. Assim, nós sabemos que existem vários tipos de, sei lá, leite de soja e de amêndoa e também um monte de outros produtos que estão sendo lançados. E com misturas diferentes, sabe? Onde misturam suco e proteínas e eu acho que você vai ver muito mais disso. Ele estava certo. Como as vacas leiteiras podem ser sustentáveis se por 1 litro de leite são necessários 1000 litros de água para produzir? Quase 1/3 da terra do planeta está virando deserto, a maioria por causa da pecuária. Ao pesquisar sobre gado de pasto, eu encontrei o trabalho de Alan Savory. Ele diz que a melhor maneira de reverter essa desertificação é, na verdade, criar mais animais. Isso me lembrou a Oceana dizendo que a melhor forma de ajudar os peixes era comer peixe. Esse é o mesmo homem que, durante os anos 50, trabalhou como chefe pesquisador do Departamento de Esportes de onde hoje é o Zimbábue, e que disse que os elefantes causavam a desertificação por lá. E a solução dele foi convencer o governo a matar 40.000 elefantes. E depois de 14 anos de massacre impiedoso, as condições só pioraram. A teoria dele estava errada. A matança finalmente acabou, mas não até dezenas de elefantes e suas famílias serem mortos. Eu nunca aceitaria conselhos ecológicos deste homem. Parece que a indústria do gado está tendo o mesmo efeito na vida selvagem nos Estados Unidos. O governo vem mantendo cavalos em cativeiro. E nós hoje temos mais cavalos selvagens e burros em edifícios mantidos pelo governo. 50.000 cavalos e burros a mais em territórios do governo do que livres em seus habitats. Basicamente, temos rancheiros que criam em terras públicas por uma fração do praticado normalmente. Eles estão sendo imensamente subsidiados em cerca de uns 15avos do imposto normal. E o que a Secretaria de Gerenciamento de Terra tem a dizer sobre isso? Quanta forragem e água tem na terra? E aí eles divagam. Eles doam um tanto para vacas, um tanto para a vida selvagem e um tanto para os cavalos selvagens e burros. É o que vemos, que parte da forragem e da água dos leões vai para a indústria pecuária. Eles usam cavalos e burros de bode expiatório. Tem muito cavalo e burro, vamos removê-los. Eu sempre digo às pessoas que os cavalos selvagens e burros não são vítimas do gerenciamento de nossas terras para pecuária, porque nós também vemos acontecer muita caça predatória. Nós sabemos que lobos agora também são alvos dos rancheiros para acabar com eles. A USDA tem aviões e tudo o que eles fazem é atirar em predadores. Então tudo o que os rancheiros fazem é ligar e dizer: temos um coiote aqui. Aí eles vêm, atiram no coiote, ou atiram no leão da montanha, ou atiram na jaguatirica. E tudo bem para os rancheiros. No estado de Washington, depois do gado ter sido atacado em terras públicas, onde pastavam sob permissão, o governo do estado decidiu matar uma matilha de lobos inteira. E aqueles lobos não foram mais vistos. Eles haviam imigrado do Canadá e agora estão mortos. E isso começa em nível local, com a Secretaria de Gerenciamento de Terra, mas depois chega até o Congresso. E nós vemos o Congresso sentado lá, disposto a fazer esse mau gerenciamento de nossas terras públicas continuar. É a insistência e o poder de lobby da indústria de agricultura animal que continua a assassinar lobos, continua a haver a prática de manter os predadores em níveis baixos, que não beneficiam o ecossistema. Eu já vi tantos terrenos, já vi tantas intervenções da Secretaria de Gerenciamento de Terra, onde eles dizem que as terras não estão atingindo os padrões. E eles dizem abertamente que é a pecuária que está fazendo as terras não atingirem os padrões. E ainda assim, eles continuam a permitir a prática da pecuária. Eles estão envolvidos com o fato de onças serem caçadas por cachorros, de matilhas inteiras serem dizimadas,
da temporada de caça durar o ano inteiro e de armadilhas serem armadas para que os bichos sofram. Se alguém se importa com os cavalos selvagens, com as terras públicas e com o meio ambiente, não pode ignorar o impacto negativo que a prática pecuária está tendo nas terras públicas no Oeste. Eu adicionei o custo da produção de comida animal, que os produtores não conseguem, de fato, arcar sozinhos. Esses são os custos ocultos ou custos externos que eles impõem à sociedade. Isso acaba afetando a saúde pública. Danos ambientais, subsídios, danos a pesqueiros e até a crueldade. Se você pegar esses custos externos, que chegam a 440 bilhões de dólares, se as indústrias bovina e de laticínios forem obrigadas a assumir esses custos, se eles tiverem que arcar com esses gastos, os custos e o preço de varejo de carne e laticínios iam lá para o espaço. Então uma dúzia de ovos vai custar 5 vezes mais caro. Um Big Mac vai custar 10 vezes mais caro. Coma você carne ou não, seja você onívoro ou herbívoro, você está pagando parte dos custos do consumo de outra pessoa. Então, se alguém vai ao McDonald's e compra um Big Mac por $5, outros $7 de custos são jogados para a sociedade. Eu estou pagando, você está pagando, coma você carne ou não. Quando você presta atenção em quem se beneficia e quem faz lobby pelo sistema de agricultura, são os maiores produtores de comida do país e os maiores produtores de carne. E quanto maiores e mais ricos eles ficam, mais eles podem ditar as políticas federais sobre a produção de comida, porque eles têm muito poder político. Eu sabia que precisava conversar com os grupos de lobby da agricultura animal para ouvir o que eles tinham a dizer. Se eles conseguem silenciar o governo, será que eles influenciam e têm possíveis conexões com os grupos ambientais também? A Aliança de Agricultura Animal, um dos maiores grupos de lobby da pecuária na América, aceitou ser entrevistada. O Greenpeace não conversou com a gente, mas a Aliança pela Agricultura vai conceder uma entrevista. Só isso já diz algo. As pessoas ouvem a expressão OGM e esse termo é assustador. Mas eu acho que a agricultura tem dificuldade para explicar seu significado, mas na realidade o que fazemos é usar a tecnologia para promover melhoramentos na forma de plantio de grãos e em como criamos os animais. Não vamos alimentar o mundo voltando a como era 100 anos atrás, quando os animais eram alimentados com um pasto. Não é só trazer os animais para dentro e implementar esses grandes sistemas integrados por causa de sustentabilidade. Isso com certeza reduz o impacto ambiental enquanto melhora o bem-estar animal e a segurança dos alimentos. Então você está dizendo que os animais gostam de ficar presos? Tipo, as galinhas e as vacas gostam de ficar presas como gostam de pastar soltas? Em muitos casos houve uma melhora significativa no bem-estar deles, na quantidade de cuidado que recebem, cuidado individualizado. A indústria de carne e laticínios já apoiou causas de organizações ambientais? Eu não acho que deva comentar sobre isso. Não sei. Eu não sei. Eu não sei se... Não sabemos se eles já doaram ou para quem eles doaram. A indústria de carne e laticínios já apoiou ou doou para o Greenpeace? De novo, eu não sei se me sentiria confortável. Oi, desculpa não termos retornado antes. Eu tenho mais notícias. Infelizmente, nós não temos mais como financiar o seu filme. Tivemos uma reunião e, por causa do crescimento de assuntos controversos, nós estamos preocupados e temos que desistir dele. Por que esse assunto é tão controverso? A primeira pessoa que pensei em conversar foi com Howard Lyman, que foi processada por criadores simplesmente por falar a verdade sobre agricultura animal no programa da Oprah. Eu nasci na maior fazenda de laticínios do estado de Montana em 1938. Eu vivi a vida toda numa fazenda de pecuária. Fui para a Universidade de Montana, me formei em agricultura, voltei e comecei um grande empreendimento de agricultura, onde eu tinha 4,05 mil hectares de plantação, 7 mil cabeças de gado e cerca de 30 funcionários. Eu passei 45 anos da minha vida na agricultura animal. Então eu tenho experiência.
Quando eu fui no programa da Oprah, nós tínhamos a lei de difamação alimentar. Essa lei, na minha opinião, é inconstitucional. Mas ela basicamente diz que é contra a lei dizer algo que você sabe ser falso sobre uma commodity perecível. Eu não disse nada no programa que eu pensava ser falso. Eu fui lá e disse a verdade. Eu levei 5 anos e centenas de milhares de dólares para conseguir me livrar dos advogados da indústria de gado. Mas se eu fosse no programa da Oprah hoje, eu diria exatamente a mesma coisa que disse da outra vez e seria processado. Para mim, quando eles falavam da lei da difamação, o fato era se era verdade ou não. Você pode ir a público e falar a verdade, mas vai ser condenado, porque, como você causou diminuição no lucro da indústria animal, você é culpado no ato patriota. Você acha que eu deveria me preocupar em estar fazendo esse documentário? Mas é claro. Se você não entender agora, está colocando sua cabeça a prêmio. Entenda, é melhor pegar essa câmera e jogar fora. A indústria de agricultura animal é uma das mais poderosas indústrias do planeta. Eu acho que a maioria das pessoas do país sabe da influência do dinheiro e da indústria na política. E nós podemos enxergar isso claramente com essa indústria em particular. A maioria das pessoas ficaria chocada em saber que os ativistas do meio ambiente e dos direitos dos animais são as maiores ameaças de terrorismo doméstico de acordo com o FBI. E por que isso? Isso é difícil de responder. Por que esses grupos estão no topo das prioridades do FBI? Eu acho que grande parte se deve ao fato deles, mais do que outros movimentos sociais, estarem ameaçando diretamente o lucro das corporações. Quando tentamos descobrir como as fazendas industriais e a agricultura animal estão poluindo o meio ambiente, eles tentam vetar a divulgação dessa informação, seja por meio da segurança nacional ou segurança pública, por problemas com marcas registradas ou segredos de negócio. Nós já vimos várias tentativas de manter as pessoas ignorantes quanto ao que eles fazem. E uma das maiores indústrias do planeta, com o maior impacto ambiental, está tentando nos manter ignorantes sobre como ela opera. Com a Lei da Liberdade de Informação, nós conseguimos documentos da Unidade Antiterrorismo que mostram que eles estão monitorando minhas palestras e entrevistas, como essa, meu site e meu livro. Nós corremos risco ao filmar e mostrar isso? Você está enfrentando pessoas com muitos recursos legais. Assim, é impressionante a quantidade de dinheiro que eles dispõem e você não tem nada. Eu acho que o medo é uma grande parte da tática também. O Will estava certo. Eu estava com medo. Quando eu soube dos ativistas sendo mortos no Brasil, eu fiquei atônito, mas me senti seguro. Mas saber que ativistas e jornalistas americanos são alvo da indústria e do FBI, meu financiamento sendo cancelado, eu fiquei bem preocupado e isso virou pessoal. Seria por isso que ninguém estava disposto a tocar no assunto? Eu decidi me precaver e proteger tudo o que eu já tinha filmado. Eu estava mais do que preocupado em imaginar o que podia acontecer se eu fosse mais a fundo nesse assunto. Parecia que a única decisão a tomar seria largar as câmeras e desistir. Mas então eu percebi que isso era muito maior do que qualquer preocupação pessoal que eu pudesse ter. Isso era sobre toda a vida na Terra sendo ameaçada por nossos atos. Agora, ou você vive por alguma coisa ou morre por nada. E eu nunca realmente tive uma escolha. Eu decidi então me render não ao medo desse segredo, mas à busca pela verdade. Eu não podia ser como essas organizações ambientais e me calar enquanto o planeta está sendo comido vivo bem diante dos meus olhos. Eu tinha que levantar e continuar em frente. Algumas pessoas dirão que o problema não é de fato a agricultura animal, mas a superpopulação humana.
Em 1812 havia 1 bilhão de pessoas no planeta. Em 1912 havia 1,5 bilhão. Aí, no espaço de 100 anos, nossa população explodiu para 7 bilhões de humanos. Esse número merece grande atenção, mas fica ainda mais importante quando percebemos que essa população cria 70 bilhões de animais em fazendas. A população humana bebe 19,68 bilhões de litros de água todo dia e come 9,51 bilhões de quilos de alimento. Mas só as 1,15 bilhões de vacas do mundo bebem sozinhas 170 bilhões de litros de água por dia e comem 61,16 bilhões de quilos. Esse não é um problema populacional, é um problema de população que consome carne. Organizações ambientais não debaterem isso é como organizações de saúde tentarem combater o câncer de pulmão sem debater o fumo de cigarros. Mas ao invés de fumar passivamente, é comer passivamente que afeta todo o planeta. Nós temos cerca de 1 bilhão de pessoas passando fome todos os dias. No mundo todo, 50% dos grãos e legumes cultivados são dados a animais. Eles estão comendo grandes quantidades de grãos e legumes. E nos Estados Unidos, chega perto de 70, 80, dependendo de que grão falamos, até 90% da soja produzida. 82% das crianças famintas do mundo vivem em países onde a comida é dada para animais em sistemas pecuários, que depois são mortos e servidos aos indivíduos mais abastados em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Inglaterra e Europa. O fato é que nós podemos alimentar todo ser humano no planeta hoje com uma dieta adequada, se não fizermos nada além de pegar a comida que damos aos animais e transformá-la em comida para humanos. E alguém vem tentar defender os OGMs? Isso é como tentar dar um copo com água a um homem se afogando. Você pode produzir em média 15 vezes mais proteína de origem vegetal do que de carne em qualquer área da Terra, seja usando o mesmo tipo de terra ou uma área mais fértil em alguma parte do mundo, ou uma área devastada. Se nós reduzirmos a quantidade de carne que comemos e laticínios e ovos, poderíamos reverter todos os campos de monocultura de milho e soja geneticamente modificados em floresta novamente para ser habitada por animais. Sabe, sempre que alguém diz que nós não podemos plantar para humanos em terras onde estamos plantando alimento para animais, alguém está desmerecendo a maior plantação da Califórnia. O fato é que se você plantar milho para enfiar na goela de um animal, você pode plantar milho e alimentar um ser humano. Você encoraja as pessoas a comer menos carne pela imensidão de recursos necessários e pelo custo para o meio ambiente. E para os animais. E para os animais. E para os trabalhadores do sistema, porque é um sistema brutal em todos os níveis. Enquanto a população mundial continuar a aumentar até 9 bilhões de pessoas, você consegue prever um momento em que nós teremos que parar completamente de comer carne? Eu não sei se pararemos completamente. Eu acho que a quantidade de carne consumida vai cair. Não há como sustentar 260 gramas por pessoa por dia, o que é que os americanos comem hoje. Se somente os chineses decidirem que querem comer o mesmo e eles decidirem comer o mesmo, nós não teremos terra suficiente para produzir os grãos para alimentar tanta carne. Eu acho que uma dieta à base de plantas é mais sustentável. Mas o que você recomendaria para 9 bilhões de pessoas comerem para o planeta não ser só mais sustentável, mas para ele se recuperar? Dá para dar um número, tipo 28 gramas? De carne? E incluindo laticínio, talvez. Eu não acho. Eu não sei o quanto. Mas deveria ser algo em torno de alguns gramas por semana, entende? Não vai ser do jeito que comemos hoje. Estamos empanturrados de carne, estamos comendo demais. E isso inclui o queijo também? Tipo, 57 gramas no total? 57 gramas por semana? Somente gramas por semana parece ser nada. As pessoas poderiam produzir isso em seu quintal. Talvez uma produção de quintal seja sustentável. Eu tenho 42 patos. Eu comecei com 3 patos, 3 anos atrás. E do nada eles viraram uma população. Eu compro um saco de 33,98 quilos de sementes e ele dura hoje em dia 2 semanas. Os patos que vamos abater agora têm em média 2 anos. Quando você convive com eles, eles se acostumam com você, entende? Eles não sentem medo de nada e eles fazem esses barulhos normalmente. Devagar. Calma, calma, calma. Ok.
Não, nós vamos manter você. Ron, esses dois vão primeiro. Quer dar uma despertinho, hein? Comparados com galinhas, eles são a mesma coisa. Aquele ali tá bom, viu? É ele. Aquele ali vai, aquele ali não. Tudo bem. Ok. Bem ali. Isso vai ser meio nojento. Como ele ainda está vivo? Como ele ainda está vivo? Não está. São os nervos. Reação muscular. Acho que quando eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, foi a primeira vez que meu pai veio e nos fez assistir. Fazer isso com coelhos. E nós tínhamos uma dúzia de coelhos por ano. Então nós pegávamos os coelhos, tirávamos a pele e limpávamos para cozinhar. E o garoto ficava meio... Não vou dizer que era difícil, mas ficava tipo em minha mente. Porque alguns dos coelhos tinham até nome. Então eu ficava meio... Você meio que pensa, Mas depois de fazer algumas vezes, você acaba aprendendo que aquilo é só algo que precisa ser feito. Os dedos não. Eu não consigo fazer isso, eu não acho que consigo, eu não acho que deixaria alguém fazer por mim. Se eu não posso, eu não quero que outra pessoa faça por mim. Isso é a sustentabilidade? Para ser sustentável, 33,98 quilos dá 910 gramas por... Então, é 450 gramas por semana por pato. 52 semanas, são 52 semanas, 49,83 quilos de comida para cerca de 680 gramas de carne. Em termos de sustentabilidade, é 100 para 1. E esse grão é... sei lá, quem sabe de onde vem a ração. Mas assim, quando chega a esse ponto, não é pela sustentabilidade, isso foi muito, sei lá... Eu não me sinto muito bem com isso, foi a primeira vez que eu vi aquilo, então foi meio... Eu fiquei tão envolvido com a destruição causada pela agricultura animal que percebi que eu nunca cheguei a adentrar a óbvia realidade de que cada um desses animais foi morto. Isso sempre esteve desconectado, abstraído do ato de comer carne. Mas quando isso ficou pessoal, face a face, a história mudou. Eu já tinha marcado adiantadamente a filmagem de outro massacre de quintal a uma galinha que parou de produzir ovos. Eu não sabia como poderia sobreviver a outro massacre. Então eu não fui. Abrigo Animal é um santuário fazenda animal no norte da Califórnia que atua no resgate de animais da indústria de agricultura animal. Muitas pessoas não percebem que galinhas criadas pela carne, como esse carinha atrás de nós, são geralmente abatidos com 42 dias de vida. Enquanto galinhas criadas pela produção de ovos são mortas quando sua produtividade começa a cair, quando elas começam a botar menos ovos. E isso geralmente acontece entre os 18 meses e os 20 meses. Não importa se você compra ovos em caixas, ovos de galinhas criadas soltas em sítios ou de fazendas ao ar livre ou o que quer que seja. Isso não importa. Acontece que existe um movimento bem-sucedido de produtores de alimento animal alternativo baseado aqui mesmo na Califórnia, fundado por grandes nomes como Bill Gates e Biz Stone.
Quando você imagina todas essas galinhas botadoras de ovos comendo tanta soja e tanto milho, você tem uma taxa de conversão de energia de cerca de 38:1, enquanto alternativamente você pode usar plantas. E você pode cultivar essas plantas e pode convertê-las em alimento. E a taxa de conversão de energia para essas plantas que estamos usando para substituir os ovos é de cerca de 2:1, comparada com os 38:1 dos ovos. Então, nossa meta aqui é ter o maior impacto possível ao criar esse novo modelo que torna toda a indústria global de ovos obsoleta. Estamos fazendo os produtos ômega e provando que podemos fazer comidas mais saborosas e que são saudáveis. E só usa 1/20 da terra e dos recursos dos laticínios. Se eu dissesse que você pode ter a estrutura de fibras de carne, a sensação de saciedade, as proteínas e todos os benefícios nutricionais da carne sem consumir proteína animal de verdade, e ao fazer isso você ajudaria com a mudança climática, mexeria com as epidemias de saúde que estamos vendo, melhoraria o bem-estar dos animais e ajudaria na conservação de recursos naturais, você escolheria a mudança? Mas e se as pessoas comessem menos produtos animais? Tipo, não comer às segundas? Quando você não come carne na segunda, quando adere a essa campanha, você está essencialmente contribuindo para a mudança climática, poluição e destruição dos recursos do nosso planeta e da sua própria saúde em 6 dias da semana, ao invés de 7. Você está criando uma falsa justificativa, claramente um falso senso de justificativa pelo que está fazendo nos outros 6 dias da semana. Em outras palavras, sei lá, nós não devemos realmente nos deleitar com os louros do que fazemos certo apenas 1/7 do nosso tempo. Você não pode ser ambientalista e consumir produtos animais. Ponto. Se engane o quanto quiser. Se você quer alimentar seu vício, que faça, mas não se considere um ambientalista. Eu sabia que precisava parar de consumir produtos animais. Eu queria ajudar o planeta a ser sustentável, mas eu precisava me sustentar. Eu tinha dúvidas sobre ser saudável e não comer carne, laticínios e ovos. Eu só conhecia a dieta padrão com a qual eu cresci. Mas é possível ser um vegetariano ou vegano saudável? Se é possível ser um vegetariano ou vegano saudável? Eu sou vegano já faz 32 anos e eu corro alguns quilômetros todos os dias. Eu pedalo 65, 80 quilômetros no interior da cidade. Eu trabalho várias horas. Eu me sinto ótimo. É legal acordar com o corpo esguio e leve todos os dias. E muitos dos meus amigos veganos e pacientes, entende, são, sei lá, eles melhoraram desde a transição para a dieta vegana. Então sim, eu já vi mães veganas passarem por gravidezes saudáveis e darem à luz filhos veganos que são criados e se transformam em adultos veganos inteligentes. Sim, com certeza todos os nutrientes que precisamos estão no reino das plantas, é isso mesmo. Você acha que alguém deveria estar consumindo laticínios? Claro que não. Quando você pensa nisso, no propósito do leite de vaca. Eu passei parte da minha vida numa fazenda de laticínios no Wisconsin. O propósito do leite de vaca é transformar um bezerro de 29,40 quilos em uma vaca de 181,20 quilos o mais rápido possível. O leite é o fluido de crescimento do bezerro. É isso que ele é. Tudo naquele líquido branco, os hormônios, o sódio, os fatores de crescimento, o FCI, tudo. Cada um desses elementos existe para transformar um bezerro numa vaca imensa, ou não estaria lá. Não importa se você coloca leite no seu cereal, ou transforma em iogurte, ou fermenta como queijo, ou congela como sorvete. É o líquido de crescimento do bezerro. E as mulheres bebem, e isso estimula os tecidos, e elas têm câncer de mama, aumenta o tamanho do útero, e elas têm fibroides que sangram, e elas precisam fazer histerectomias e precisam de mamografias. E deixam os homens com peitos grandes, é isso. O leite de vaca são as secreções lactantes de um grande mamífero que acabou de dar cria. É para os bezerros, entende? Eu digo aos meus pacientes, vai se olhar no espelho, você tem orelhas grandes, você tem rabo, você é um bezerro. Se você não precisa ingerir o fluido de crescimento de um bezerro. De qualquer forma, não tem nada lá que as pessoas precisem. Eu fiquei aliviado ao ouvir que não preciso consumir produtos animais para ser saudável ou até para viver bem, mas ainda pensava que precisava de estrume animal para plantar agricultura orgânica. Acontece que tem um movimento enorme de pessoas que plantam comida sem qualquer ajuda animal. Eu visitei a fazenda urbana Earthworks em Detroit, onde eles estão plantando para comunidades com poucos recursos financeiros. Nós costumamos nos ver como indivíduos numa bolha e esquecemos que nós habitamos essa terra e esse planeta com outras criaturas. Então, nós temos que aprender a compartilhar, eu acho.
Já está aqui. Ele está trabalhando no jardim. Você ficaria surpreso com o que pode fazer com o que não parece ser tanto espaço assim. Aqui tem 1 quarto por 8, isso. Qual é o objetivo esse ano? Quanto você acha que consegue tirar daqui no máximo? Eu diria que pelo menos 45,30 quilos, pelo menos. 45,30 quilos? Nossa, que legal. No primeiro ano completo, depois que começamos, nós dobramos nosso rendimento em mais de 6,342 quilos de comida. 6,342 quilos? Em quantos hectares? Em média, 1 hectare. Então, quanto mais comida produzimos e colhemos, ou a terra ajuda a produzir, nós temos que devolver os nutrientes para o solo. Então, gostamos de pensar que nosso trabalho é regenerativo, já que colocamos a mesma quantidade de substância vital na terra que estamos retirando. Então é até mais saudável e mais seguro usar compostos vegetarianos ou vegetais. Sim, foi isso que descobrimos, mas também porque leva menos tempo e é bem mais fácil de gerenciar. Bem mais fácil, é. E o solo é tão rico quanto... Sim, com certeza. Não só o veganismo é mais compassivo, é também mais eficiente. E numa sociedade com tantos bilhões de pessoas, nós precisamos ser o mais eficiente possível. Algumas pessoas podem chegar e dizer que se abraçarmos essa visão primitiva, onde só existem animais selvagens e a gente volte a tipo caçar e coletar, que vai ser legal. Mas eram 10 milhões de pessoas no continente inteiro. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Ninguém sabe ao certo. Hoje, agora, nós temos o quê? Nós temos 320 milhões na América, 25 milhões no Canadá, mais 100 e poucos milhões no México. Então, a América do Norte tem, sei lá, algo em torno de 450 milhões de pessoas. Tentar descobrir uma forma de balancear a agricultura animal com 450 milhões de pessoas famintas é impossível. Isso é impressionante. Eu não acreditei quando soube disso. Mas 216 mil pessoas nascem no planeta todo dia. É extraordinário. Mas o que é realmente extraordinário é precisar por dia de mais de 13,76 mil hectares de terra para plantio. E isso não vai acontecer. Alimentar uma pessoa numa dieta vegana à base de plantas por 1 ano requer só 1/6 de 1 hectare de terra. Alimentar a mesma pessoa numa dieta vegetariana que inclui ovos e leite requer 3 vezes mais terra. Alimentar um cidadão americano padrão com carne, leite e ovos requer 18 vezes mais terra. Isso é porque você pode produzir 16,7 mil quilos de vegetais em 0,67 hectares, mas só 167,6 quilos de carne no mesmo pedaço de terra. Um californiano que consome muita carne pode economizar o equivalente a 1,4 toneladas de CO2 por ano se removesse a carne de sua dieta. Ele economizaria 1,6 toneladas ao virar vegetariano e 1,8 toneladas virando vegano. Isso é mais do que mudar sua casa para energia solar ou dirigir carros híbridos. Só mudar para um veículo elétrico economiza mais, o que ainda poucos podem pagar. Mas ao contrário dos carros elétricos, a economia não para nos gases de efeito estufa. Uma dieta vegana produz metade do CO2 de uma onívora americana, usa 1/11 da quantidade de combustíveis fósseis, 1/13 da quantidade de água e 1/18 da quantidade de terra. Depois de somar tudo isso, eu percebi que eu tinha chance de economizar todo dia mais de 4.163,5 litros de água, 20,03 quilos de grãos, 2 metros quadrados de terreno florestal e o equivalente a 4,5 quilos de CO2 e uma vida animal a cada dia. Se nós, enquanto sociedade, virarmos veganos e nos afastarmos do consumo de alimentos animais em direção a uma dieta à base de plantas, bom, o que poderia acontecer? Se não matarmos todas essas vacas e comermos elas, então não precisaremos criar tantas vacas porque estamos criando vacas, galinhas e porcos e peixes. Nós estamos criando eles, sei lá, por todo esse tempo e sem pestanejar. Então, se não criarmos eles, não precisaremos alimentá-los. E se não precisarmos alimentá-los, não precisaremos dedicar tanta terra para o cultivo de grãos e legumes e tudo mais para alimentá-los. E então a floresta pode voltar, a vida selvagem pode voltar, os oceanos podem voltar, os rios podem voltar a correr limpos, o ar pode voltar, nossa saúde pode voltar. A estrutura de energia renovável, como prédios solares e geradores eólicos espalhados pelo país para reduzir a mudança climática, essa é uma ótima ideia, mas é projetada para levar pelo menos 20 anos e custar no mínimo 18 trilhões de dólares para desenvolver. Outra solução para a mudança climática: nós podemos parar de comer os animais. E isso pode ser feito hoje. Não precisa levar 20 anos e com certeza não precisa custar 18 trilhões de dólares porque não custa nada. Algumas pessoas dizem, vamos resolver o CO2 e aí a gente se preocupa com o metano. Isso é errado. O que faz sentido é fazer o contrário. Faça algo sobre o metano e a resposta virá imediatamente. Sem qualquer sombra de dúvidas, é a coisa mais importante que alguém pode fazer pelo meio ambiente.
Nenhum estilo de vida tem um alcance tão grande e um impacto tão profundamente positivo no planeta e em toda a vida na Terra do que escolher parar de consumir animais e viver do veganismo. Você não acha que o problema seria resolvido num piscar de olhos? Eu vou te falar. Tudo o que precisamos é que os ambientalistas vivam o que pregam. E o mundo seguirá um novo caminho. Nós não vamos ter sucesso até acabarmos com a agricultura animal. E por sucesso, eu quero dizer não salvar os ecossistemas a tempo, não ter alimento suficiente para todas as pessoas do planeta, não parar o aquecimento global, não parar de poluir as zonas mortas que ocorrem nos campos de milho e soja plantados para alimentar a pecuária. E nós não vamos parar a caça aos lobos e outros predadores. A fazenda orgânica é um passo positivo gigante na direção certa, mas nós precisamos continuar andando, nós precisamos ir além dos orgânicos, nós precisamos de sustentabilidade. Quando você tira os animais da equação, você também tira os gases do efeito estufa e também tira os riscos à saúde e tira alguns dos fatores externos ligados à escassez de alimentos. Mas uma coisa que é impressionante, eu acho que a gente traz de volta nossos valores. Valores como compaixão, integridade e gentileza, valores que são naturais para os seres humanos. Você traz isso de volta e reconstrói a história da nossa alimentação. E eu acho que isso alimenta o progresso. Eu também acho que isso ajuda as pessoas a pararem antes de comer ovos, antes de comer um bife, antes de comer um nugget e se perguntarem, é isso que eu realmente quero? Ou eu, na verdade, quero algo mais? Eu tive que chegar a essa conclusão. A única forma de viver sustentavelmente e eticamente nesse planeta com outras 7 bilhões de pessoas é viver uma dieta vegana inteiramente baseada em plantas. Eu decidi, ao invés de comer outros, eu vou comer por outros. Primeiro, como esses grupos ambientais, eu tinha medo do que eu queria mudar. Mas agora eu me joguei. Toda essa conversa de sustentabilidade soava como se o nosso planeta estivesse em coma. E eu não quero que ele simplesmente sobreviva ou se sustente, mas que melhore. Viver hoje não é sobre sustentabilidade, mas a habilidade de se desenvolver. Já recebemos tanto por tanto tempo, é hora de retribuir. 108% de tudo que nós temos. Eu me senti bem. Eu estava conectado. E nós vemos esse movimento não só sobre prover alimentos mais baratos que todos possam comer, mas também um movimento espiritual, um movimento em direção à compreensão de quem nós realmente somos e de como nós podemos nos conectar uns com os outros. Faça o que puder fazer, da forma que puder fazer, todo dia de sua vida. E você vai acabar morrendo como um dos indivíduos mais felizes que já morreram. Nós nos tornamos parte de um momento de união com outras pessoas. Está acontecendo. Isso está mesmo acontecendo. Viramos notícia. Altruísmo é uma boa filosofia de vida. Traz todos esses benefícios para nós, para o planeta e para as outras pessoas. Então é uma boa maneira de viver, ecologicamente. Isso faz bem. É transformar massivamente como nossa sociedade come, porque é uma necessidade. É agir no que conhecemos e agir gentilmente e calmamente no planeta inteiro e com outras pessoas para alcançar as metas, para se viver melhor. Nós podemos, mas nós precisamos escolher isso. Você pode mudar o mundo. Você precisa mudar o mundo.